tá? Agora vai ser do capítulo 2 e é do Friedrich Nietzsche. Acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Que ele também, igual o Schopenhauer, ele tinha um pensamento parecido. Que ele até fez uma declaração aqui que exemplifica bastante do que ele pensa. Mostra de uma forma geral como ele vê o mundo, que é a seguinte: eu encontrei em todas as coisas esta certeza feliz. Elas preferem dançar sobre os pés do acaso. E aqui, ó. Assim como Schopenhauer, Nietzsche defendeu que não existe uma ordem ou razão no mundo determinando os acontecimentos. Ou seja, ele pensava aquela mesma coisa, que nem tudo fazia parte do plano racional do universo. E muitas das vezes talvez nem existia esse plano racional que as pessoas acreditavam. Na verdade, que o Hegel acreditava, que ele defendia. Que na filosofia de Hegel, a gente já viu no vídeo anterior, que o Hegel defendia que todas as pessoas faziam parte de um sistema racional do universo. Todo mundo tinha um propósito, todo mundo tinha um começo, meio e fim que iam influenciar em alguma parte do mundo, em alguma parte da história. E todos os fatos históricos, nenhum deles acontecia por acaso. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Revolução Russa, Guerra de Canudos, nenhuma desses acontecimentos históricos foi por acaso. Eles tiveram um impacto no mundo. Esse é a ideologia do Hegel. E o Friedrich Nietzsche e o Schopenhauer e o Kierkegaard, eles três, eles não pensavam assim. Para eles, nem sempre o ser humano tinha esse propósito, esse fim, essa importância, essa participação necessária no mundo. Nem todo mundo ia se destacar, por exemplo, na história, mais ou menos assim. E a vida para eles consistia na irracionalidade da nossa vontade, por exemplo. Que a nossa vontade não necessariamente tem um sentido, tem uma coisa racional. Por exemplo, eu tô com fome, eu vou comer. A minha vontade é de comer. Esse sentimento é racional, porque eu estou precisando de nutrientes, eu preciso me alimentar para me nutrir. Essa é uma vontade racional. Só que, eu tô com vontade de comer determinada coisa, porque se eu não comer essa coisa, eu não vou comer. Eu não vou gostar, não vou me nutrir se eu não comer essa determinada coisa. Isso já é o sentimento irracional da vontade. É um sentimento insaciável e nunca acabaria. Como exemplo que eu dei no vídeo anterior também. Que, eu quero ler tal livro. Só que eu termino esse livro, não fico satisfeita. Não, vou ler mais esse livro, eu paro. Li esse outro livro, não fiquei satisfeita. E aí aquilo vai criando aquele looping que eu sempre vou ler, mas eu não vou querer parar. Essa vontade minha de ler nunca vai se saciar, nunca vai acabar, por exemplo, né? E acho que deu pra entender. E algumas vezes a dor e o sofrimento Peraí. E a força da gente também sempre se destacava no sentimento. Sofrimento, amor, paz, felicidade, tristeza. Tudo como é que eu digo? Que a nossa força vinha muitas vezes não só dos acontecimentos bons, quanto dos ruins também. Que todos os sentimentos, eles faziam parte do sistema, do nosso sistema. Na vida, os sentimentos, tudo tinha o significado. Na filosofia de Hegel. E já o Nietzsche,
o Friedrich Nietzsche e o Schopenhauer, nada assim, nem sempre desenvolvia do jeito que a gente planeja. Por exemplo, eu passo 5 anos da minha vida estudando, 20 anos da minha vida estudando para determinada faculdade, por exemplo, determinado emprego. E vou lá e eu faço algum teste e eu não passo. Nem sempre, por mais da quantidade infinita que a gente planeja, nem sempre vai sair do jeito que a gente queria. Nem sempre vai, porque eu me dediquei, porque eu me esforcei, nem sempre vai ter aquele resultado que a gente espera. Eu estudei pra caramba, então eu tenho que passar em medicina. Eu estudei 20 anos da minha vida e eu tenho que passar em medicina. Você vai lá e acontece que você não passa. Nem sempre a gente consegue o que a gente tanto planeja. Nem sempre, por mais da nossa preparação, acaba que não acontece, não rola, não desenvolve. E aqui, ela não se desenvolve da maneira progressiva e ordenada, não tem objetivo ou finalidade. Eu bebo um copo d'água. Não necessariamente esse copo d'água tem um propósito, uma finalidade, uma participação na minha vida, por exemplo. E por mais do nosso esforço, a vida não segue uma coisa justa, por exemplo, uma coisa ordenada. Tal ano eu vou fazer tal coisa, tal ano eu vou fazer tal coisa, para eu conseguir fazer prova X. Esse ano eu vou fazer 5 coisas, no outro ano eu vou fazer 7 para eu conseguir fazer prova X. Por mais da minha preparação, a vida não segue aquele sistema justo e coerente que na lógica, né, na nossa lógica, era para eu conseguir fazer essa prova X, por causa que eu estudei bastante, eu me preparei bastante. Fiz 5 e 7 coisas e era para eu estar preparada. Só que a vida não segue um padrão, não segue uma coisa justa, que na nossa cabeça é justo que eu passe, porque eu me dediquei. Mas nem sempre acontece. Pois é, o capítulo 2 é sobre isso, primeiramente. E aqui tem a parte aqui uma biografia do Friedrich Nietzsche. Ele nasceu em 1884 na Alemanha e morreu Ele nasceu em 1884 na Alemanha e morreu em 1900. Ele estudou nas universidades de Bonn e Leipzig. Foi um crítico severo da moral e da religião do pensamento filosófico, dominante no século XIX. Segundo ele, os valores da cultura ocidental forçavam o ser humano a viver sem criatividade, a negar seus princípios vitais. Suas principais obras são Assim Falou Zaratustra. Peraí, essa parte aqui não vou nem coisar, porque eu vou falar besteira aqui. Mas pra ele, os valores a gente acabava perdendo com o tempo, a gente parava de valorizar. A gente parava de dar importância para coisas que realmente eram importantes e a gente se preocupava com coisas banais. Por exemplo, a gente dava muita importância para coisas banais, fúteis, inúteis. E para as coisas que a gente realmente vai precisar, a gente não dava tanto valor, ignorava. Foi isso.